O tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para partilhar com os irmãos nesta manhã é o seguinte: retorno ao primeiro amor. O texto bíblico encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7, será projetado. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar em silêncio. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Esta carta, podemos dizer carta de Jesus aos Efésios, ou a igreja de Éfeso, é uma das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia pelo Senhor Jesus Cristo. No passado, esta igreja havia sido uma forte e fervorosa igreja. Quando recebeu esta carta de Jesus, já devia ter mais ou menos 40 anos de organização esta igreja em Éfeso. Nasceu através do ministério de Paulo, nos anos 50 depois de Cristo, na segunda viagem missionária feita por Paulo, na companhia de Timóteo. A cidade de Éfeso era uma cidade marcada por forte idolatria, feitiçaria e promiscuidade sexual. A palavra de Deus, através do apóstolo, correu na cidade, prevaleceu na cidade, houve um grande avivamento, muitas pessoas se converteram. Esta igreja teve bons fundamentos, foi bem alicerçada, teve líderes como Áquila e Priscila, teve um grande pregador, eloquente, poderoso nas Escrituras, chamado Apolo, teve João como pastor, também Timóteo como pastor. Era uma igreja missionária. Ela foi receptora ou destinatária de uma das cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo estava na prisão em Roma. Uma carta profunda em teologia, em argumentos, em doutrina, onde Paulo também exorta a igreja a perseverar na fé, na unidade, no amor e na obediência a Cristo. Então, era uma grande igreja, uma sólida igreja,
Mas o problema é que, passados anos, a igreja se esqueceu e negligenciou a exortação de Paulo, para que pudessem crescer em tudo, como nós lemos no início do nosso culto, que pudessem guardar a unidade da fé. Então a igreja parece que esqueceu a exortação de Paulo e por isso recebeu essa repreensão de Jesus 40 anos depois. Uma repreensão que termina da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus identifica-se como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e como aquele que anda entre os 7 castiçais de ouro. Jesus diz assim, no capítulo 2, no versículo 1, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 castiçais de ouro ou candelabros de ouro, conforme a tradução. No capítulo anterior, no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus já havia explicado o significado disso. Apocalipse 1:20, ele diz assim: este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou mensageiros. A palavra grega aqui, angelos, que significa mensageiro. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que o Senhor Jesus está a dizer aqui é que ele tem os seus mensageiros em suas mãos e que estão nas igrejas para proclamarem a sua mensagem, seja ela de exortação, seja de conforto, mas estão lá para dizer o que Jesus está a dizer. Ele também diz que anda no meio das igrejas, representada pelos castiçais ou candelabros de ouro. Em outras palavras, Jesus está presente na igreja. Este é um lugar de um encontro com Deus. Não podemos perder o senso da sua presença. Então Jesus está a dizer isso, que ele está presente na igreja, que ele anda entre os 7 castiçais de ouro. A igreja é um lugar de encontro com Deus. Não podemos perder o senso da sua presença. Há várias pessoas aqui nesta manhã, algumas que são membros da igreja, outros visitantes que nos alegram com a sua visita, mas, irmãos, devemos ter a compreensão de que Deus está aqui presente, e a presença dele é a presença mais importante. Deus está presente em todos os nossos cultos e, na verdade, em tudo que fazemos. Ele não está mais presente no culto de domingo do que no culto de quinta-feira. Nas quinta-feiras nós cantamos, Deus está aqui, porque Ele está. Porque o culto de domingo não é mais importante do que o culto de quinta-feira. O que dá importância ao culto não é o dia, é a presença de Deus. E Jesus diz que Ele anda entre os 7 candelabros de ouro, ali Ele está presente.
Tampouco é uma data comemorativa que dá importância ao culto. Eu lembro de um irmão que não era muito assíduo nos cultos dominicais, mas ele não perdia um culto de vigília do ano novo, 31 de dezembro, ele não perdia um. Ele falava: pastor, eu não posso ficar fora desse culto, eu tenho que terminar o ano na presença de Deus e começar na presença de Deus. Então, para ele, aquele culto era o mais importante. Mas não é uma data comemorativa que dá importância ao culto. Culto de aniversário da igreja, então eu vou. Culto da ressurreição, então eu vou. Culto. Não. É a presença de Deus que dá importância ao culto. Mas para que Jesus anda no meio da igreja? Ele anda para exortar, repreender, corrigir, consolar, fazer promessas. Então precisamos estar atentos ao que ele fala. E o principal método pelo qual nos fala é esse apresentado aqui. É a pregação fiel da palavra através do seu mensageiro. Jesus disse a João: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, porque ele é o meu mensageiro, ele que está lá para transmitir a minha mensagem. Deus pode falar à igreja através dos diáconos, dos professores de escola bíblica, e fala, ou através de qualquer irmão. Mas o método principal é o anjo da igreja. Para isso ele colocou lá o mensageiro. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Observem, irmãos, que Jesus tinha uma mensagem para a igreja e o instrumento através do qual falaria seria o anjo da igreja, o mensageiro que ele havia posto na igreja e ao qual encomendou a mensagem. Este é o principal método de Jesus para edificar, exortar, corrigir, consolar e instruir a sua igreja. Por isso temos a seguinte exortação na carta aos Hebreus: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O mensageiro é a autoridade espiritual na igreja, mas uma coisa deve ficar bem clara: a autoridade do mensageiro não está em si, mas na mensagem que anuncia. O mensageiro é autoridade desde que a sua mensagem seja fiel às Escrituras. Desviou-se das Escrituras, perdeu a autoridade. Inclusive Jesus cita aqui os nicolaítas, que haviam se desviado da Escritura, estavam a ensinar heresia. E alguns estudiosos dizem que nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Quem foi Nicolau? Segundo alguns, um dos diáconos lá de Atos 6, está lá, Nicolau. Mas desviou-se das Escrituras, perdeu a autoridade. E Jesus fala: eu aborreço. Porque a autoridade do mensageiro está na fidelidade às Escrituras. E isso coloca sobre os mensageiros uma tremenda responsabilidade, que deve ser encarada com temor e tremor. Irmãos, podemos dividir essa mensagem enviada por Jesus à igreja em 4 pontos. Primeiro ponto, elogio. Segundo, repreensão. Terceiro, exortação. E quarto, promessa. Eu vou partilhar aos irmãos
esses 4 pontos. Primeiro vamos ao elogio. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então Jesus elogia a igreja por suas obras. Podemos dizer, numa linguagem popular, que os membros suavam a camisola, eram laboriosos, era uma igreja ativa na obra missionária, ativa na ação social, uma igreja de gente trabalhadora, comprometida com a obra, com o trabalho, com o serviço. Outra virtude é que era uma igreja ortodoxa ou fiel na doutrina, uma igreja de fidelidade doutrinária. Esta igreja guardava e levava a doutrina muito a sério. Ortodoxia era uma de suas virtudes. Jesus disse: sei que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Mesmo atacada por heresias, pelos nicolaítas, a igreja manteve-se fiel à doutrina, não desviou-se da doutrina, era uma igreja que levava a doutrina a sério. Terceiro elogio, era uma igreja perseverante. Jesus disse: tens perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tens desfalecido. Apesar das aflições, dos sofrimentos, das perseguições que aconteciam aos cristãos naquela época, a igreja manteve-se perseverante. Então Jesus elogia a igreja por suas obras, por sua fidelidade doutrinária e por sua perseverança. Mas apesar de tudo isso, de todas essas virtudes, a igreja havia deixado para trás o essencial. Por isso, então, vem a repreensão. Depois do elogio, vem a repreensão, porque o essencial ficou para trás, apesar de tudo. E agora Jesus repreende a igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A igreja se havia esquecido da exortação de Paulo. Havia sim muitas obras, porém pouco amor, muito apego à doutrina, porém desapego ao amor. E Jesus repreende porque Ele está mais interessado em nós do que no nosso trabalho, mais interessado em vida com Ele do que em trabalho para Ele. E vida com Ele é vida orientada pelo amor. Com isso, não estou a dizer que não devemos ser zelosos na doutrina, perseverantes na fé, dedicados ao trabalho. Não, devemos sim trabalhar arduamente na obra do Senhor. Mas o problema é que a vida cristã dos membros daquela igreja se havia transformado em pura religiosidade, deveres morais e obrigações religiosas. Não havia amor, não havia deleite, não havia paixão. Tudo era feito no piloto automático.
não havia deleite no Senhor, não havia fome e sede da palavra, não havia prazer na oração, alegria no louvor e nem alegria na comunhão uns com os outros. Ir à igreja, para alguns, e a ideia que temos aqui é para todos, porque Jesus fala de todos. Ir à igreja tornara-se uma obrigação, um compromisso custoso. Participar de um culto de oração era uma atividade penosa. Ouvir o sermão, ai que sacrifício, pastor, acaba logo. Não havia alegria, e por isso não podiam dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou como também o salmista disse no Salmo 84, versículo 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Isso já não era mais uma realidade na igreja de Éfeso, porque haviam abandonado o primeiro amor. No sermão escatológico que Jesus faz em Mateus, ele já havia profetizado que com o passar do tempo o amor de muitos se esfriaria, e era o que estava a acontecer com a igreja em Éfeso, e por isso essa igreja foi repreendida. Então primeiro veio o elogio, depois a repreensão, e agora vem a exortação. Exortação ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Jesus lhes oferece a oportunidade de um novo retorno. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Aqui Jesus os exorta a lembrar de como eram antes. Lembram como era antes? Como foi no princípio? De como tinham mais amor, mais paixão? De como iam à igreja com mais alegria para adorar o Senhor? Deviam lembrar de como a oração ocupava um lugar mais importante e necessário em suas vidas. Deviam lembrar de como tinham mais prazer na palavra, mais deleite na vida e no serviço cristão. Irmãos, a mesma exortação é feita a nós ainda hoje. Por isso ele conclui com as seguintes palavras de advertência: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os destinatários originais desta carta eram os efésios, a igreja em Éfeso. Mas aplica-se a todas as igrejas de Cristo, por isso que diz, às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Consegues lembrar como eras antes? Como no princípio eras mais animado, mais amor, mais paixão, mais devoção? Se sentes que já não és mais o mesmo, estás em problema. Estás a sofrer do mesmo mal dos crentes em Éfeso. E se estás nessa mesma situação, não deves permanecer, porque a palavra de Jesus para ti hoje é: arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. É isso que ele espera de cada um de nós. Lembra-te de onde caíste. Já houve momentos em que amaste mais que hoje? Já fizeste a obra de Deus com mais deleite e ânimo
do que estás a fazer hoje? Já tiveste mais alegria, mais dedicação, mais compromisso com o amor do que tens hoje? Então lembra de onde caíste, de quando ou onde começaste a perder o encanto, e volta à prática das primeiras obras. Essa é a exortação de Cristo ao arrependimento. Jesus diz: arrepende-te. Arrependimento é decisão, implica uma nova postura que na verdade não é nova, é um retorno ao primeiro amor, a como era antes, a como foi no princípio, retorno ao mesmo entusiasmo, à mesma paixão que já tiveste um dia. É voltar ao que era, para a partir desse ponto continuar a crescer. Esta semana eu telefonei para uma pessoa da nossa igreja que está ausente, e ela me disse com a voz bem fraquinha: pastor, estou tão desanimado, estou nos dias de chuva, e minha vontade é só ficar em casa sozinha, estou tão desanimada. Falei: minha irmã, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, retorna ao mesmo entusiasmo, à mesma paixão que já tiveste um dia, voltar ao que era, para a partir desse ponto continuar a crescer. Paulo havia dito aos Efésios: crescei em tudo, não retroceder. Isso é o que Jesus requer de ti: arrependimento por teres abandonado o teu primeiro amor, e que tomes uma atitude diferente da que tens hoje. Se Jesus exorta, e glória a Deus porque exorta, porque isto significa que não desiste de nós. Podemos ter desistido de ser o que fomos no princípio, mas Jesus não desiste. Por isso ele continua a dizer: volta, volta, volta a praticar as primeiras obras, volta ao primeiro amor. Depois então da exortação ao arrependimento, vem promessa de recompensa. Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Na igreja de Jesus sempre haverá um grupo remanescente. Eu nunca esqueci a palavra de um irmão da nossa igreja quando eu estava aqui nos primeiros dias. Esse irmão me falou assim: pastor, a igreja quase fechou. Mas eu falei assim comigo: ainda que eu fique aqui sozinho, a igreja não vai fechar. Eu falei: que bom, irmão, que bom. Não precisou ficar sozinho não, porque muitos irmãos ficaram junto com ele. Porque na igreja de Jesus sempre haverá um grupo remanescente, sempre haverá aqueles que manterão a chama do primeiro amor acesa, e Jesus chama esses de vencedores. A esses, Jesus lhes promete vida eterna, que começamos a desfrutar já neste mundo. Irmãos, vida eterna não é só lá no céu não, a vida eterna começa agora já temos a vida eterna, porque vida eterna não é só quantidade, mas é também vida de qualidade. Em João 17, Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, o que ele está a prometer é vida de qualidade como resultado de comunhão íntima com Deus. Deus é amor. Vida com Deus é vida cheia de amor, de alegria, de satisfação. É vida de qualidade que começa aqui,
e se multiplicará e se estenderá por toda a eternidade. Devemos ser ativos na obra de Deus, zelosos na doutrina, perseverantes na tribulação, mas a nossa motivação, sobretudo, deve ser o amor. E eu quero concluir com a advertência feita por Jesus: se a igreja não se arrependesse e não voltasse ao primeiro amor. Jesus disse: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Devo lembrar aos irmãos que o castiçal era símbolo da própria igreja. Qual a função do castiçal? Antes eu quero esclarecer uma coisa, irmãos. Jesus está a referir-se à igreja, ao coletivo, não à salvação pessoal de cada um. Salvação ninguém perde. Ninguém perde. Mas a referência aqui é ao coletivo, à igreja. E castiçal é o símbolo da igreja. E qual a função do castiçal? Iluminar. Vós sois a luz do mundo. Se não cumpre a função, fica inútil e deve ser removido do seu lugar. Não faria sentido o castiçal continuar a ocupar lugar se deixou de cumprir a função. Aqui então Jesus ameaça remover a igreja do seu lugar se ela não se arrependesse e não voltasse ao primeiro amor. A igreja é a luz do mundo. Se deixa de brilhar, não tem sentido continuar a ocupar o lugar de igreja de Jesus nesse mundo. A igreja não tem luz própria. A luz que devemos refletir é a luz de Jesus. Para isso a igreja precisa voltar ao primeiro amor, porque Jesus irradia amor. Precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, cuja principal característica, fruto, é o amor, amor a Deus, amor a Jesus, amor uns pelos outros, amor pelas almas que se perdem. Infelizmente, a igreja de Éfeso não ouviu o que o Espírito disse à igreja. Não houve um retorno genuíno ao primeiro amor. E essa igreja deixou de existir. Hoje, no lugar onde era a igreja, há apenas escombros, ruínas, que servem de atração para turistas. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso, exatamente conforme Jesus advertiu, e sabemos que o mesmo também já aconteceu com muitas igrejas na Europa secularizada. Lugares que antes eram fervorosos templos de adoração e evangelização, grandes tabernáculos, onde passaram grandes pregadores, Moody, Spurgeon, Calvino, John Wesley, foram transformados em hotéis, cervejarias, lojas de vinho, casas de show. Eu estava a fazer uma pesquisa sobre igrejas da Europa que deixaram de ser igrejas e fiquei assombrado. Igrejas centenárias que deixaram de existir. Chamou-me a atenção uma igreja batista da Alemanha. Templo onde a igreja outrora se reunia, hoje lá funciona uma cervejaria.
mantiveram a mesma arquitetura, acho que para escandalizar mesmo os crentes, né? E no site de apresentação da cervejaria está escrito: Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e no 8º o homem criou a cerveja. A gente ri, mas é triste, né, irmãos? Imagine daqui a alguns anos, né? Esse local aqui transformado numa cervejaria. E lá na frente um letreiro, né? Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, no 8º os diáconos criaram a cerveja. Imagina, né? Ou o pastor Ricardo. É triste, irmãos. Mas é apenas um exemplo de centenas de igrejas cujo castiçal foi removido do seu lugar, assim como aconteceu com a igreja de Éfeso. Ah, mas pastor, e a promessa de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja? Contra a sua igreja não. Mas aqui não está a referir-se a uma igreja local, está a referir-se à sua igreja, que vai para o céu. A igreja vencedora, que é a união de todos os crentes. Esta, o inferno não prevalece, mas já vi o inferno prevalecer sobre algumas igrejas locais que deixaram de existir, literalmente. Mas não precisa e certamente não será assim conosco. Mas se estás nesta situação de esfriamento, de desânimo, quero convidar-te a voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de como era a tua vida no início. Havia mais entusiasmo, mais alegria, mais deleite, mais paixão, mais amor. Arrepende-te e toma hoje a decisão de voltar e praticar as primeiras obras. Diga assim: Senhor, quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar a ter a mesma alegria que tinha no princípio, o mesmo deleite, o mesmo prazer. Quero amar mais a Ti e aos meus irmãos, ter mais prazer na Bíblia, na oração, no serviço, ter alegria em contribuir para o crescimento da Tua obra. E que a motivação de tudo que eu fizer, de toda a minha religiosidade, do meu cristianismo, seja o amor. Amor a Deus, a Jesus, à minha igreja, aos meus irmãos e às almas que se perdem em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar agora um hino. E eu quero convidar os irmãos a não cantarem apenas de boca para fora, não, mas a fazerem deste hino a sua oração. Com coração sincero, vamos clamar ao Senhor que nos ajude a voltar ao primeiro amor. Irmãos, quero dizer que isso não é vergonha, não. Os irmãos sabem quantas vezes eu já pensei em abandonar o ministério, Quase toda segunda-feira eu penso nisso. Eu tenho que pedir a Deus, tenha misericórdia de mim, eu quero voltar ao primeiro amor. Porque às vezes eu sinto que o meu amor não é mais como antes. Às vezes eu sinto isso. E peço a Deus, ajuda-me a voltar. E Deus sempre ouve a minha oração. E Ele ouve, porque o que mais Ele quer é isso. Que sejamos o que fomos naquela fase do primeiro amor. Então vamos fazer desse hino a nossa oração. Reconstruir, vou regressar.
valores, eu quero reconstruir. Vou precisar do caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oremos. Querido Pai, essa é a nossa oração, que o Teu Espírito possa sondar o nosso coração, Senhor, possa medir a temperatura do nosso amor, da nossa paixão, e se encontras um esfriamento, Senhor, que tenhas misericórdia de nós, ó Pai, que nos ajude a praticar as primeiras obras, que nos ajude a retornar realmente ao primeiro amor, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela paixão que já tivemos um dia, Senhor. Ó Pai, que a Tua obra, Senhor Deus, possa manifestar-se poderosamente na nossa vida, e que haja realmente um avivamento, Pai, no meio da Tua igreja, Senhor. Obrigado por aqueles que estão a perseverar até hoje. Mantenha-os fiéis, Senhor, sempre constantes e abundantes no amor, na fé, no zelo, no entusiasmo. E aqueles que estão desanimados, enfraquecidos, que sejam fortalecidos por Ti, Senhor. Pai, cuida da Tua igreja, Senhor. Que sejamos um castiçal a iluminar realmente nesta cidade de Setúbal, para que este castiçal jamais seja removido do seu lugar, mas que sejamos realmente bênção para esta cidade, para o mundo. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós hoje e para sempre. Amém.